Olá, pátria amada Brasil, meu abraço a você, meu amado e minha amada, o Senhor te abençoe. Hoje é 9 de abril de 2026, quinta-feira. Tenho aqui uma palavra de Deus para você. Amém? Fiquei uns 3 dias sem trazer a palavra, estou aqui novamente para te abençoar. Ouça a palavra de Deus para você. Mateus capítulo 28, versículo 12 e 13, diz assim a palavra do Senhor. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhe que dissessem: vieram de noite os seus discípulos, os discípulos dele, e roubaram enquanto dormiam, roubaram o corpo enquanto dormiam. Mateus, do capítulo 28, versículo 10, é a ressurreição de Jesus e a aparição dele às mulheres, né? E do 11 ao 15, os judeus subornam os guardas para mentir a respeito da ressurreição, que é o nosso tema hoje, tá certo? Do versículo 16 ao 17, Jesus aparece ao discípulo na Galiléia, como já tinha falado antes. Do 18 ao 20, é a grande comissão que ele manda que o seu discípulo pregue o evangelho, é o que eu estou fazendo para você nesse momento. Ouça a palavra de Deus, amém? Mateus 28, 12 começa dizendo assim: reunindo-se em conselho com os anciãos. Olha, quem se reuniu em conselho com os anciãos? Isso aqui é depois da ressurreição de Jesus, tá certo? Porque os guardas foram à cidade para comunicar que Jesus não estava mais lá, não, tinha ressuscitado. Então, reunindo-se o conselho com os anciões. O conselho, nada mais, nada menos, era formado pelo sumo sacerdote, os demais sacerdotes e o conselho dos anciões do povo naquele contexto, que era formado aí por cerca de 71 pessoas que formava o sinédrio que tomava as decisões religiosas naquele contexto, tá certo? Eu quero entender que, neste caso, os soldados estavam reunidos porque eles estavam conversando exatamente para dar respaldo à mentira que os soldados teriam que contar. Então, eu creio que os soldados estivessem presentes nesse momento também, tá certo? Então, reunindo eles em conselho com os anciões, ou seja, o sumo sacerdote, os sacerdotes, os anciões, todo o conselho reunido para inventar, para desenhar uma mentira para que os soldados contassem. E aí o texto vai dizer assim, no versículo 12, deram grande soma de dinheiro aos soldados. Olha, isso me deixa assim estarrecido. A liderança religiosa, a liderança máxima religiosa, que tinha o poder de tomar decisões e tal, naquele contexto, eles pagaram suborno aos soldados para que os soldados mentissem a respeito da ressurreição de Jesus. É isso que o texto está dizendo. Deram grande soma de dinheiro. Interessante que propina só é grande, né? No Brasil é bilhões, daqui a pouco passa para trilhões, tá certo? Olha, meu, não tem como eu não contextualizar essa palavra, tá certo? Porque ela é atualizada assim, demais para o nosso contexto brasileiro, da nossa nação, infelizmente. Porque o nosso governo, ele suborna as pessoas, ele mente, ele é corrupto, ele é ladrão, ele paga propina. As emendas parlamentares nada mais é do que propina oficializada. Então, esse governo, eu estou assim, trazendo, porque nada mais claro, mais atual do que isso. Naquele contexto, a liderança religiosa. Eu vou dizer uma coisa a você, e tem muita liderança religiosa macumunada com esse governo, aceitando a mentira que ele está contando e recebendo dinheiro das mãos dele, quem sabe. Muito deputado aí que diz que é pastor, deve ser pastor do... Meu Deus, pastor não sei de quem. Então, querido, olha, naquele contexto, a liderança religiosa, que deveria se posicionar a favor do Messias, de matar o Messias, e agora o Messias ressuscitou, e eles tinham que continuar segurando a sua mentira, e tinha que arranjar uma forma, e a forma que eles arranjaram foi subornar os soldados. Como é que o nosso governo arranja a forma de se manter no governo? Subornando juízes, subornando senador, subornando deputado. Infelizmente, tem uns lá dentro que são subornáveis, outros não, mas tem muitos que são, infelizmente. Olha no versículo 13 o que ele disse. Recomendando-lhe que dissesse: vieram de noite os discípulos dele e roubaram o seu corpo enquanto dormíamos. Está entendendo? Isso é muito interessante. Olha, Jesus tinha ensinado abertamente que ele ia para Jerusalém, que ele ia sofrer na mão dos sacerdotes, que ele ia sofrer na mão dos escribas, dos fariseus, ia ser morto, ia ressuscitar. Ele tinha ensinado isso abertamente. Então, o que eu quero lhe dizer? Eu vou citar um texto aqui, Mateus 16, 21, se lê que está lá
Jesus começou a ensinar os discípulos que ele ia para Jerusalém, ia passar por tudo isso e ia ressuscitar ao terceiro dia. Então, a liderança religiosa naquele contexto sabia que isso era verdade. O Velho Testamento fala do Messias que viria, do Salvador, do Redentor de Israel que viria, o Messias, o ungido de Deus que viria. Então eles sabiam disso, eles tinham convicção disso, eles tinham compreensão disso, assim como tem hoje, mas continuam negando. As religiões continuam negando Jesus, tá certo? Então a liderança ela tinha conhecimento certamente dessa verdade que Jesus tinha falado. E eles sabiam que isso era verdade. Eu vou citar aqui também para você Gênesis capítulo 3, versículo 15. Leia a Bíblia, meu irmão. Leia a Bíblia. Gênesis 3,15, os estudiosos aí chamam de proto-evangelho, ou seja, é o primeiro evangelho que fala de Jesus, que diz que por inimizade entre a mulher e a serpente, e aí o filho da mulher e o filho da serpente, esse lhe morderia o calcanhar e esse lhe pisaria a cabeça. É Jesus que pisaria a cabeça de Satanás, lá na cruz. Já estou antecipando porque tudo isso já aconteceu, mas desde Gênesis 13, que essa 3,15, que vem falando essa verdade. Amém? Então as lideranças, elas tinham convicção da ressurreição de Jesus, eles sabiam disso. E o que eles fizeram? Eles tentaram encontrar um meio, uma forma de negar a ressurreição de Jesus. E eles não tinham outra forma. Porque Jesus tinha morrido e agora não estava no túmulo. A forma agora era subornar os soldados, porque era um testemunho ocular que estava lá no túmulo, para eles dizerem que isso não era verdade. Olha, meu irmão, suborno é desde o princípio, tá certo? Eu contextualizo com a nossa nação brasileira, porque infelizmente tem tanta gente subornando um ao outro aí, né? Mentindo. E às vezes a pessoa é religiosa e tudo mais, e está lá. Por isso é que se liberte da religião, crê em Cristo, isso é o fundamento. Aí os soldados, o que o soldado tinha que dizer? A gente estava dormindo, enquanto a gente dormia, os discípulos dele roubaram o corpo. Coisa mais absurda, né? O conselho religioso fez assim, essa situação. Isso é de causar uma grande indignação, uma indignação sem precedente. Como se causa aí nos caras que roubaram o INSS, o Banco Master, tudo isso, subornando os outros, comprando os outros. É a mesma coisa aqui, um suborno sem precedente, comprar os soldados para mentirem, para dizerem que os discípulos tinham roubado o corpo enquanto eles dormiam. Deixa eu dar aqui um destaque, olha. O Santo Agostinho, ele escreveu isso, dizendo que, dormindo ou acordado, se roubar o corpo, como é que, se os discípulos estavam dormindo, como é que eles souberam que se os soldados estavam dormindo, como é que eles souberam que eram os discípulos que tinham roubado? Então, gente, a mentira, se a gente olhar direitinho, a mentira já vai ter lugares que ela mesma se desfaz por si só. Então, nesse caso aqui, os soldados, se o soldado estava dormindo, meu irmão, como é que eles poderiam ter visto que eram os discípulos que tinham roubado? Amém? O que eu vou dizer para você nesse momento? É que o poder religioso, tanto naquele contexto, como atualmente, como no futuro, até Jesus voltar, eles negaram, eles negam e continuarão negando Jesus até ele voltar. Vão negar Jesus sempre. Porque a religião ela não tem interesse em pregar Jesus. Não tem interesse a pregar o Jesus que está nas Escrituras. Ele tem interesse em pregar o Jesus, o seu Jesus. Eu sou o irmão André, crente em Jesus de Nazaré, que é a igreja que eu me congrego me reconhece como pastor. É a Igreja de Cristo no Brasil, fundada desde 3 de dezembro de 1932, tá certo? Então, o poder religioso sempre negou, está negando hoje e negará até a volta de Cristo, porque a religião, os religiosos estão interessados em si, no seu poder, em se manter no poder religioso, está ali. Por isso a minha recomendação para você nesse momento é liberte-se da religiosidade. Creia exclusivamente em Jesus Cristo, porque ele morreu, ressuscitou, subiu ao céu, vai voltar e vai levar aqueles que creem para viver eternamente no seu reino. Essa verdade é bíblica. Mas os que negaram a ressurreição e os que negam a ressurreição e os que continuarão negando a ressurreição também vão negar a volta, o reino, vão negar tudo, porque eles não creem, eles vivem do poder religioso apenas. Amém? Tenha cuidado. Pastor, o senhor não é religioso? O senhor não é protestante? Eu sou protestante. Eu vou dizer o que eu sou, que protestantismo eu sou. O meu protestantismo é protestar contra aqueles que negam que Jesus não nasceu da Maria,
que negam que ele não foi crucificado, que negam que ele não ressuscitou, que negam que ele não subiu aos céus e que negam que ele vai voltar. Eu protesto contra isso, não sou contra as pessoas. Você pode ter a religião que você quiser. Eu não tenho problema nenhum com isso, tá certo? Agora, se a pessoa vier chegar para mim e dizer, Jesus não ressuscitou não, tá? Ele reencarnou, não, meu filho. Jesus não vai voltar não. Aí eu protesto contra isso. Porque a Bíblia é a palavra de Deus revelada para aquilo que nós precisamos entender de Deus com relação àquilo que ele estabeleceu para a humanidade, no presente e no futuro. Tem coisa que já passou, tem coisa que estão se cumprindo, tem coisa que irão se cumprir, e essa verdade é absoluta. Amém? Escute, a religião nega Cristo. Negaram no passado, negam no presente, negarão no futuro, porque eles não estão interessados na verdade de Cristo, estão interessados em pregar a si mesmo, em pregar aquilo que eles pensam. Amém? Dentro do protestantismo hoje, tem segmentos aí que estão negando Jesus. Jesus é bom, é amor, ele me ama, e eu vou continuar do jeito que eu estou. Não, meu irmão. Jesus é bom, é amor mesmo, mas também é justiça. Se você não transformar a sua vida, se você não largar o pecado, você continua separado de Deus, se é apenas um religioso. Vai cumprir rituais, mas não tem uma vida transformada, porque não crê. Os sacerdotes naquele contexto não tiveram a percepção de ver que aquele era o Cristo, crer nele, abandonaram Jesus, mataram Jesus, negaram Jesus, subornaram as pessoas. Gente, olha, as religiões continuam subornando. Hoje é pela emoção, sabia? Você chega num canto aí e você é emocionado. Aí você pergunta, o que foi pregado? A pessoa nem se lembra, mas eu tô emocionado. Emoção, meu irmão, você fica até ouvindo o Valdir Soriano. Vixe, você não sabe nem quem é Valdir Soriano. Desculpa os crentes aí, tá certo? É porque antes de eu me converter, eu ouvi essas coisas. Você se emociona ouvindo até Roberto Carlos, cara. Agora, conversão, vida com Deus, é crendo em Cristo, tá certo? Deixa eu ler aqui Lucas 12, 19 e 20, que diz assim, a respeito de um cidadão muito rico, vou lhe explicar um pouquinho. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus disse-lhe, louco, esta noite te pedirão a tua alma, porque tens preparado para quem será. Olha, gente, bens materiais não tem problema nenhum. Eu louvo a Deus, eu tenho um emprego, obrigado, Jesus, vivo dele, sustento minha família, glória a Deus, não tem problema nenhum. O problema desse cidadão é que Deus estava de fora. Aí com isso eu vou dizer para você, olha, se você é rico, usufrua da sua riqueza da melhor forma possível. Seja honesto, tá certo? Agora você não pode morrer fisicamente sem crer em Cristo. Você precisa crer nele, porque senão você vai estar perdido. Sabe por quê? João 3,18 diz assim, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Simples assim. Isso aqui é com relação à salvação, à vida eterna, querido. Não tem problema ter dinheiro, não tem problema de jeito nenhum viver bem, comer bem, usufruir do que você possa usufruir. Agora, seja justo, seja honesto, não seja subornável, nem suborne ninguém, não minta, fale a verdade. E a verdade é Cristo. Então essa palavra aqui para você, naquele contexto, o conselho dos anciões, junto com o sumo sacerdote e o restante dos sacerdotes, não tinham outra coisa a fazer a não ser subornar os soldados para mentirem, dizer que Jesus não tinha ressuscitado. E as pessoas continuam mentindo até hoje e continuam lhe enganando até hoje. Não se deixe enganar, leia a Bíblia, creia em Cristo, ele é a verdade que liberta. Você pode viver sem crer. Agora te digo uma verdade muito graciosa da palavra de Deus. Você não pode morrer sem crer. Porque aí a condenação é eterna, de acordo com João 3,18, que eu acabei de ler. Amém, querido? Olha, a religião vai te subornar. A religião vai te enganar. A religião vai mentir para ti. A religião vai te levar por caminhos que você vai se sentir bem. Filosoficamente, religiosamente, você vai se sentir confortável. Porque se você é um religioso que está de acordo com esse mundo pecaminoso, com o mundo socialista, marxista, comunista que está governando o Brasil, se você está de acordo, você vai viver bem. Mas eu vou de encontro a essas coisas.
porque bem é estar com Jesus. Tá certo? E o crente está aqui para isso mesmo. Que Deus te abençoe, que você se liberte da religiosidade, que você possa entender que Jesus não fundou uma religião. Ele é Deus, e como Deus, encarnou, se fez homem, morreu por você, ressuscitou o terceiro dia, subiu ao céu, vai voltar, e o que você precisa é crer nele. Você não pode aceitar o suborno das religiões que continuam subornando as pessoas, mentindo. Amém? Deus te abençoe, o Senhor te guarde. Nós temos hoje aqui estudo da palavra, nós estudamos aqui a Bíblia pela Bíblia, tá certo? Lemos o texto, buscamos compreender a interpretação dela, a Bíblia pela Bíblia, comparando com outros textos. Se quiser vir, é às 19h30. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor abençoe a nossa nação, o Senhor abençoe o Brasil, o Senhor te abençoe e se revele a ti, em nome de Jesus. Amém.